nossa querida Adaiane, seja muito bem-vinda, nosso querido presidente Sebastião, enfim, todos os nossos companheiros, companheiras, as farianas, convidados, ao meu convidado Wesley Moreira, seja muito bem-vindo. Com grande satisfação, que eu quero apresentar o currículo do governador Júlio Mattioli. Ele é advogado desde 1998, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, especializado em Direito de Família e Sucessões, Direito Empresarial e Educacional. É diretor administrativo e jurídico das empresas do Grupo Empresarial Pátria Anchieta em Osasco. Ele é rotariano desde o ano de 2000, atualmente membro do Rotary Clube de São Paulo, Pinheiros. Ele foi governador do Distrito 4563 no ano rotário 2020 e 2021. E atualmente é coordenador regional assistente da Fundação Rotária, região 31, e presidente da Comissão Distrital do DQA, Desenvolvimento do Quadro Associativo do nosso Distrito 4563. Também é coautor do livro Educação, Inovações e Ressignificações, e autor do livro Contos de um Sonhador. Governador João, tribuna é vossa. Boa noite. Boa noite. Já jantamos, né? Boa noite. Boa noite. Querido presidente Enio, governador Juvenal, Zenker, minha querida Celina, presidente do satélite Baruel, Sebastião, lá de Itaquá, também um prazer encontrá-lo aqui. Rotaractianas, intercambistas, companheiros, companheiras, visitantes e esposa da vida. Eu venho aqui para falar com vocês um pouquinho, para nós falarmos talvez sobre um dos temas mais importantes dentro da nossa organização. Às vezes se pensa muito em projeto, se pensa muito em fundação rotária, se pensa muito público, se pensa muito na juventude. Mas se nós não tivermos isso aqui, nada disso vai existir. Se nós não tivermos os nossos associados, se nós não tivermos pessoas, nós não existimos, simplesmente. Então nós estamos falando, a meu ver, da comissão e do tema mais importante dentro do Rotary, dentro da nossa organização. E nós temos inúmeros desafios para desenvolver o quadro associativo. Mas o maior desafio não é nem desenvolver. O nosso maior desafio é manter o nosso associado dentro da nossa organização. Estava conversando com a governadora Ana Maria na sexta-feira, governadora Juvenal, e ela estava colocando que o ano passado nós tivemos aproximadamente o ingresso de 500 associados no nosso distrito. 500. Nós terminamos a gestão com 1.696 rotarianos. Então nós tivemos uma entrada de aproximadamente 1/3 do distrito, dentro dos mais diversos clubes que fazem parte do 4.563. Só que nós perdemos aproximadamente 600 associados. Então o saldo ainda foi negativo.
E por isso que eu falo que nós temos um grande desafio, que não é simplesmente trazer o associado para dentro dos clubes, mas trazer pessoas que têm um perfil de rotariano. Cada clube tem o seu perfil, cada cidade tem o seu perfil. Eu costumo, hoje faço parte do Rotary Clube de São Paulo Pinheiros, mas fui durante 23 anos associado do Rotary Clube de Osasco, e assim como Suzano, nós temos algumas particularidades nas cidades ao redor da capital. Por maior que seja, Osasco, Guarulhos, Suzano, Mogi, nós temos um quesinho, vamos dizer assim, de uma província que vive mais, vamos dizer assim, mais fervor a cidade, a vida, o cotidiano dessas comunidades. Então, é diferente, mas temos a capital também, e é importante crescermos em todos os lugares. Crescermos para mantermos justamente isso aqui. Fico feliz de chegar num clube cheio, de um clube que prima pela condução da reunião, presidente, seguindo o protocolo correto, e eu sou até suspeito para falar de protocolo, porque foi assim que eu comecei no Rotary, foi talvez o cargo que eu mais ocupei dentro do nosso distrito, e adoro participar como diretor do protocolo. Eu estava falando com o presidente, parabenizando também pela condução, já que hoje a gente tem visto muitos protocolos assumirem a condução de uma reunião, e aqui a gente teve exatamente a forma que o próprio Rotary Internacional, governador Juvenal, nos prescreve. Quem preside é o presidente. Mas vamos falar de aqui. E como nós podemos desenvolver o quadro associativo? A Daiane fala uma coisa, acho que desde que a gente começou a namorar, em diversas situações, não só dentro de Rotary, e o governador Paulo Eduardo, quando foi meu instrutor, até durante toda a amizade que nós construímos, ele sempre fala também: ninguém ama o que não conhece. Que é uma frase de Santo Agostinho. E aí eu pergunto para vocês, responda quem quiser. Quem quiser levanta a mão e responde. Não vou falar para ninguém, não vou intimar ninguém. O que é ordem? Quem nunca recebeu essa pergunta de alguém, de algum amigo? O que é ordem? Alguém se habilita? Vou dar a definição que nós temos. Uma rede global de líderes comunitários, amigos, profissionais, que veem um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo. O governador César praticamente repetiu isso pelo menos uma vez por dia durante a sua gestão. Isso é bom. E se nós pensarmos nos nossos valores, nós estamos falando daquilo que realmente nós somos e para aquilo que nós fomos criados. Estamos falando aí, nessas poucas palavras, dessa definição, dos valores do Rotary, da nossa filosofia, que está dentro das nossas 5 avenidas de serviços, que está dentro do nosso objetivo,
que pode até se encaixar também na prova quádrupla que nós citamos aqui, ou recitamos junto com o presidente no início da reunião. Aliás, parabéns, presidente. Mais uma vez. Às vezes falamos tanto, mas é importante valorizar a prova quádrupla em todos os mundos. E os valores do Rotary que começam lá, por aquele primeiro valor que Paul Harris, o Shai, o Irã, me esqueci o quarto. Os nossos 4 fundadores tinham, lá no início, em 1905, nosso primeiro valor, que é o companheirismo. Foi a base da nossa organização. O Rotary não foi fundado com a visão dos serviços à humanidade ou para prestar serviços na comunidade. O Rotary foi fundado, em princípio, para a prática do companheirismo, para que nós tivéssemos, ou eles lá atrás, tivessem cada vez mais amizades, e para que eles fizessem a troca profissional. Mais ou menos, mais uma vez, como a gente estava conversando. E outras, nós estamos perdendo isso para outras organizações que surgem hoje. Do lado profissional, talvez o BNI seja uma tradução daquilo que nós talvez tenhamos deixado um pouquinho de lado e eles abraçaram. E nós também podemos abraçar e estar juntos, não somos concorrentes. O companheirismo, nós temos talvez uma grande concorrência hoje com as confrarias, que tem surgido por todos os lados. Companhia do vinho, do uísque, grupo de amigos, grupo de os amigos do condomínio, porque todo mundo precisa disso aqui, gente. Por que às vezes, e a gente tem isso muito claro, porque nós vivemos o Rotary virtual 2020, 2019, 2020, 2021. E nós tínhamos um desafio, Geraldo, que foi lançado para nós, governadores eleitos em San Diego, em janeiro de 2020, que era ter, e a gente estava falando aqui, pelo menos um clube online em cada um dos distritos do mundo. Esse era o desafio do Rotary lá em janeiro de 2020. Olha como a gente tem, né, como as coisas mudaram rapidamente. Naquele momento se dizia o seguinte: o Rotary não vai ser, é impossível. Clube online, não vai. Nós tínhamos, no nosso distrito nós tínhamos naquela época 3. Depois ficaram 2, hoje só temos um. Totalmente online, quer dizer, temos mais de um online em Cotia. Mas esse era o desafio. De repente, 2 meses depois, 36 mil clubes tornaram-se clubes virtuais. Isso mostra que nós estamos sempre preparados para essa diversidade de formas de existir, para essa diversidade de formas de nos reunirmos. E a diversidade é o nosso segundo valor. Desde lá de trás, mais de 100 anos, nós temos esse valor também dentro da nossa organização. E eu estou falando aqui dos valores porque para entrar mais daqui a pouquinho dentro daquilo que a gente pode fazer para trazer mais associados para os nossos clubes, mas principalmente para manter os nossos associados, para encantar os nossos associados.
Por isso que eu me perguntei aqui o que era o Rotary. Porque nós precisamos conhecer a nossa organização a fundo, para nós podermos falar realmente o que o Rotary é, o que o Rotary faz, e encantar as pessoas com quem a gente está conversando. Quem não tem um amigo, pelo menos, que poderia estar aqui? A nossa presidente Stephanie Celina nos coloca esse ano uma única meta no DECIAP. Um novo associado líquido por clube. Só um. Se nós não perdemos ninguém, basta trazer uma pessoa. E talvez seja um dos nossos grandes desafios hoje, não perder os associados. E não é por motivos que não dê para não perder. Nós precisamos realmente mostrar, valorizar o nosso associado. Se a gente perguntar, por exemplo, quais são as nossas áreas de enfoque, são 7 áreas que nós podemos trabalhar muito. E sempre vai ter alguém que pode participar. Sempre vai ter alguém que gosta daquilo. E aí, quando nós falávamos do companheirismo, nós falamos também da liderança, que é mais um dos nossos valores. E quando a gente fala em liderança, a gente não está falando somente naquele líder da comunidade, ou daquele líder profissional que nós temos na cidade, ou na nossa comunidade. A gente está falando também de pessoas, de futuros líderes, que serão formados aqui dentro. Eu entrei no Rotary com 27 anos. Não era um líder profissional. Tinha 3 anos de formação. Estava começando. Mas foi muito importante. Um dia, por exemplo, eu sentei lá no Colégio Rio Branco, do lado do Adib Jatene, ministro da Saúde, rotariano do Rotary Clube de São Paulo naquela época. E falei, gente, eu estou no meio do... onde eu estou. Ele é rotariano, ele está igual a mim, está aqui falando. Ainda não podia nem falar senhor, porque tinha que pagar 10 dólares de multa. Então, isso é a magia que nós temos dentro da nossa organização. É só conhecer. E aí a gente tem mais alguns valores, um deles, a integridade, que é o que nós buscamos, por isso que nós temos aquilo que estávamos conversando, né, Geraldo? Que é uma consulta, vamos dizer assim, quando nós vamos trazer alguém. Nem sempre nós conhecemos, né, a fundo. Aqui se apresentando, você está falando, eu estou dizendo para ele, você está comentando, perfeito. Nem sempre nós, né, sabemos exatamente tudo, mas a pessoa, a gente sabe que a gente vai ter ao nosso lado, à nossa frente, pessoas realmente íntegras, com que a gente vai poder formar uma grande amizade, com quem nós vamos poder trabalhar profissionalmente, com quem nós vamos poder viver o clube e prestar serviços nas nossas comunidades, seja na comunidade aqui de Suzano, seja na comunidade dentro do Brasil, como nós demos um show agora, quando tivemos esse problema lá no Rio Grande do Sul, seja na comunidade mundial. E aí, às vezes, a gente vê, por exemplo, as pessoas falam assim, mas vocês no Rotary falam assim, vocês vão acabar com vocês querem a paz mundial. Vocês não acham que é muita pretensão? O que vocês acham? Você entrou numa organização que visa promover a paz mundial e a compreensão entre os povos.
que visa erradicar a poliomielite no mundo. E está voltando, gente. Infelizmente, tivemos aí um caso lá na faixa de Gaza. Mas nós temos o mínimo que nós fizermos já é importante. E é isso que a gente tem que levar para as pessoas, da nossa comunidade, dos nossos amigos, as nossas famílias. Governador Juvenal, se você chegasse em casa toda segunda-feira, depois da reunião, e falasse assim: gente, que coisa chata, aonde eu fui hoje? Você acha que a Celina e o Jefferson iam estar aqui hoje? Rotarianos participando da organização? Não, né, Jefferson? Então, a gente tem que começar de casa. Por que a gente tem tão poucos filhos, ele? Você que também é filho de rotariano, por que nós temos tão poucos filhos participando do Rotary? E os nossos filhos vão para o intercâmbio, participam do Rotary Kids, do Interact, vão no Rumo, vão no Rila, participam do Rodarate. Mas por que não estão aqui com a gente? Nós temos que valorizar isso também, a família dentro do Rotary. É o mínimo. E aí a gente consegue prestar todos os serviços que nós pudermos nas nossas comunidades, conhecendo, amando a nossa organização. Nós criamos esse ano, dentro do distrito, e até em virtude de uma solicitação do nosso diretor e da coordenadora regional do Rotary aqui na região 31, a governadora Anne, lá do Paraná, nós criamos um planejamento estratégico para o desenvolvimento do quadro associativo dentro do Distrito 4.563. O presidente Enio já recebeu esse material, viu, Enio? Já que você vai colocar tanta coisa aí no grupo, coloca esse aqui também, para o pessoal dar uma olhada, para ver o que nós podemos fazer. E aqui tem ideias, tem até uma análise SWOT da nossa organização, as nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas oportunidades e as ameaças que nós temos dentro das nossas regiões, dados que a gente precisa fazer um levantamento realmente dos dados demográficos. Nós estamos na região, nós temos o segundo menor distrito em área do Brasil. Pois é, Geraldo, eu também fiz essa cara uma vez, principalmente quando eu tinha sido indicado para um distrito com 50 clubes e de repente num passe de mágica viraram 100. Aí eu ia ter assim, eu tinha um distrito, eu ia ser, né, ia assumir um distrito que tinha ali do Rio Branco, que era o nosso ponto mais longe, até Registro, 180 quilômetros. Eu falei, meu Deus do céu, vai ter mais 110 quilômetros até Mogi. 300 quilômetros. Dá para ir e voltar no mesmo dia, governador Juvenal. Eu já fiz isso, inclusive. Aí eu cheguei lá em Brasília, no nosso Guedes. O presidente vai me dar mais uns minutinhos. Você está sempre, só tem 5, tá? Você viu que eu trago minha controladora de tempo aqui. Aí eu chego lá em Brasília, sento, né, uma pessoa foi nos receber no aeroporto, né, e aí ele falou assim, você vai ser governador lá de São Paulo e tal. Qual é a distância dos pontos mais distantes do seu distrito? Eu falei, 290 quilômetros. Eu falei, nossa, vocês são privilegiados. Eu falei, é? Você acha? Nós tínhamos 50 clubes
Aí houve a fusão dos dois distritos, agora temos 100. Ele é, aqui, quando eu fui governador, do ponto lá no comecinho de Minas, até lá em cima no Tocantins, são 2.400 quilômetros. 10 vezes mais que a gente. Aí chegamos lá, sentamos com os governadores dos eventos, né, fazendo o nosso treinamento. Aí o Orlando lá do Amazonas, ele falou assim: o meu distrito são 6 estados. Acre, Amapá, Amazonas. O Acre existe, gente. Faz parte desse distrito. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. 6 estados. Aí tem o distrito do Mato Grosso, que pega o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, que a governadora falou assim: então lá eu saio de barco, passo por algumas aldeias indígenas e a gente fica cerca de 30 dias fora de casa para fazer a visita oficial. E eu estava reclamando de uma viagemzinha de 2 horas até Registro. Vereador, só para dizer para você, eu, o companheiro Irineu, temos lá Rota em Dourados, Mato Grosso do Sul, Ponta Porã, Campo Grande e Miranda. Conheço, eu e o Irineu conhecemos lá, que você falou, realmente, ali não é só andar. Para vocês terem ideia, eu fui representar o presidente Checa na conferência lá do distrito do Mato Grosso do Sul. Pega Mato Grosso do Sul, o oeste de São Paulo, lá em cima, né? E o Paraguai. Não fale Peruano, tudo bem, Ponta Porã também. O Peruano Cabaleiro faz parte do distrito de lá. Gente, para eles chegarem, para o pessoal do lado lá do Mato Grosso chegar em Andradina, que era onde a gente estava, onde estava tendo a conferência, eles têm que sair lá do Mato Grosso, pegar um avião até Campinas e de Campinas ir para Andradina. Olha só, é mais ou menos o que aconteceu, infelizmente, no avião da Goi Paz agora. O cara para ir para Florianópolis, ele teve que sair de Cascavel, teria que vir até Guarulhos para voltar para Florianópolis. Era mais fácil, mais perto de carro, eu acho. Mas é o que acontece. E aí a gente chegou lá em Sandieiro, sentamos numa mesa, Geraldo, e o governador de lá falou assim: eu sou o governador de um distrito que pega 8 países. Aí que eu falei, 4, 5 metros. Vocês já viram o mapa do Rotary no Brasil? Se vocês olharem, procura lá o 4563. É o segundo menor. O menor é o 4420. Que, aliás, éramos um distrito só, 4420 e o 4563, à época 4430 e 4610, os 3 foram, era um distrito só, foi dividido em 3. Pelo número de pessoas, não pelo tamanho da área, porque a gente tinha, talvez ainda fosse a menor área do Brasil. E por que eu estou falando isso? Para a gente ver o potencial que nós temos de crescimento, porque nessa área desse tamanhozinho assim, nós temos mais de 10% da população brasileira. Se a gente pegar a população desses 40 municípios que fazem parte do nosso distrito, que engloba São Paulo, Guarulhos, Osasco, Suzano, Mogi, Itaquá, Barueri. Nós temos aproximadamente 25 milhões
de habitantes. Nós temos o maior PIB do Brasil, a cidade com o maior PIB do Brasil, São Paulo. Nós temos a segunda cidade com o segundo maior PIB do estado de São Paulo, Osasco. Osasco é o segundo PIB de São Paulo. Guarulhos é o terceiro. Então nós temos os 3 maiores PIBs do estado dentro do nosso distrito. Olha o potencial que nós temos. Agora, quantas pessoas nós convidamos para vir para o Rotary nos últimos 6 meses?